No workshop de cultura digital na educação, o Rafael Camargo, que é da tripulação do Bilab Learning Space, vai falar sobre usando games de verdade para ensinar história. Pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, né? Meu nome é Rafael, como a Guta já disse, e eu sou formado em História pela Universidade de Passo Fundo, atuo como professor de História há mais de 15 anos, né? Então, eu me formei lá em 2005, e desde 2005 até hoje, eu continuo, comecei em 2005, continuo até hoje, né? Atuo, né, nesses 15 anos só na rede particular de Passo Fundo, tá? Trabalho com escola e com cursinho pré-vestibular, e tenho utilizado aí, nesses 15 anos, muitos mecanismos da gamificação, perfeito? Eu acredito assim, ó, a minha compreensão de gamificação é uma estratégia que deveria ser utilizada ao longo do ano inteiro pelo professor, tá? E o que eu tenho sentido é a dificuldade da comunidade escolar na aceitabilidade dessa gamificação ou dessa estratégia específica, tá? Eu tenho assim, acompanhado algumas universidades e faculdades na região utilizando o processo de gamificação, as estratégias de gamificação, ao longo de um semestre, de um ano inteiro, né? Ou seja, a composição, né, daquela disciplina na faculdade, ela toda interagindo com os alunos, professores e alunos, através da gamificação. Então, eu poderia afirmar para vocês que dentro dessa minha compreensão do que é gamificação, que seria uma estratégia que deveria ser utilizada de forma permanente, né, e a longo prazo, eu não poderia afirmar que eu uso gamificação desta forma, mas sim eu utilizo diariamente na minha sala de aula elementos estratégicos da gamificação, perfeito? E eu acho que é isso que eu vou conversar com vocês um pouco hoje, tá? A primeira coisa que eu gostaria de citar para vocês, de dividir uma experiência minha com vocês, seria a respeito de uma resistência que eu vejo na comunidade escolar como um todo, a respeito dessas estratégias que vem tomado aí, né, conta do mundo da educação nos últimos anos. Uma resistência, assim, por parte dos alunos, uma resistência por parte dos pais, uma resistência por parte dos colegas professores. Então, eu acho que isso para mim é o mais importante, tanto que eu vou iniciar a minha fala com esse assunto, né? Eu, por exemplo, em uma ocasião, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, eu trouxe, então, algumas estratégias da gamificação, e eu tive uma fala de uma aluna numa escola particular em Passo Fundo, que me disse: professor, isso é matação, né? Então, isso é muito comum a gente ver, que essas estratégias que utilizam o auxílio da tecnologia, né, ou desses aspectos do jogo, né, como premiação, troféu, mudança de fase ou mudança de dificuldade ao longo do jogo, a visão, muitas vezes, é uma visão de que o professor está fazendo aquilo para matar tempo, né? E aí, a explicação mais lógica que eu tenho para isso é que a gente está muito mal acostumado com um modelo de educação que é um modelo de educação muito tradicional, né? Que é aquele modelo de educação conteudista, né? Ou como diria o nosso Paulo Freire, uma educação bancária, né? Onde o professor tem que depositar o conhecimento no aluno. Então, como a gente ainda está muito mergulhado, né, a gente está muito inserido nesse contexto de uma educação tradicional, sempre que um professor mais novo, né, um professor com ideias diferentes, entra em sala de aula com essas ideias, como, por exemplo, a gamificação, o professor, né, vendo e se deparando com algumas resistências da comunidade escolar como um todo. Então, na minha visão, essa experiência que eu quero dividir com vocês, essa fala de uma aluna minha me impressionou muito, porque aquilo que seria para estimular, aquilo que seria para concorrer com o celular, com as redes sociais, com o YouTube, trazendo um elemento assim, também de levar um gosto para a história, um gosto do conhecimento, um gosto da aprendizagem para os alunos, aquilo ser visto como uma matação, né, como foi a fala dessa aluna.
E essa resistência não só entre os alunos, né, que não compreendem uma lógica mais inovadora, não só pelo fato de estarem inseridos, né, mas num contexto mais tradicional, mas também uma resistência por parte dos colegas que fazem, né, que dividem a sala comigo nessas escolas. E eu vou contar para vocês também uma outra experiência que eu tive. Eu, há muitos anos atrás, eu acredito que foi isso, aconteceu uns 7, 8 anos atrás, eu trabalhava numa escola particular aqui em Passo Fundo, e eu peguei um jogo clássico da minha adolescência, por exemplo, chamado War, né? Eu não sei aí se o Ângelo e a Guta que estão me escutando já ouviram falar desse jogo, mas era um jogo assim, assim fascinante na minha época de juventude. E o que eu fiz, né? Eu estava trabalhando com o 9º ano, na época era a 8ª série, né? Hoje seria o 9º ano. Eu estava trabalhando lá nos conteúdos da história, e a gente trabalha normalmente nos 9º anos, a gente trabalha a história contemporânea, ou seja, a história mais recente. Eu estava trabalhando um conteúdo que é muito fascinante na história, chamado Guerra Fria, né? E aí eu percebi que o jogo que eu jogava na minha infância, o War, é um jogo que foi desenvolvido justamente na Guerra Fria. Dentro dessa tensão que a Guerra Fria trazia para o mundo, se desenvolveu esse jogo. E eu levei esse jogo para dentro da sala de aula, obviamente, modificando os objetivos do jogo, né? Trazendo, assim, objetivos mais condizentes com o conteúdo trabalhado em sala de aula. E os alunos ficaram fascinados, né? Os alunos, como um todo, pediram, inclusive, mais períodos para eu poder trabalhar com o jogo com eles, né? Eu acabei cedendo. E depois de uma semana, uns 2, 3 dias depois, o diretor da escola me chamou. E ele disse: Rafa, eu preciso conversar contigo. Eu vi que tu estava aí esses dias com um jogo, né? Um jogo de tabuleiro, chamado War. Me conta um pouco como é que funciona esse teu jogo, como é que é essa tua estratégia em sala de aula. E eu fiquei animado, né? No primeiro momento, eu olhei para ele e disse: pá, meu querido, então eu vou te contar tudo, porque, né, era uma coisa que me estimulava muito na época, levar essas novidades para a sala de aula. E eu comecei a contar todos os detalhes de como é que eu modifiquei o jogo, né, que objetivos que eu coloquei, como é que eu fiz isso em sala de aula. E ele olhou para mim e disse: pá, eu achei muito legal. Né? Eu espero que tu continue fazendo isso em outros momentos. E aí eu perguntei para ele: mas por que tu está me pedindo isso? Não, porque um professor ou uma professora, e eu pedi para que ele não me dissesse o nome, né, reclamou para a direção da escola que tu estava só fazendo joguinho em sala de aula, não estava dando aula. Então, eu acho que essa fala de uma percepção que eu tive dentro de uma escola, ela vai de encontro, faz uma aliança com a fala dessa aluna que me aconteceu ano passado, né? E isso demonstra a resistência da comunidade escolar como um todo. E aí eu fico pensando qual seria o pensamento de um pai, ou qual seria a perspectiva de um pai quando um aluno chegasse durante o almoço e dissesse: pai, hoje o professor jogou videogame na sala de aula. Né? Porque a gente tem muitos jogos de videogame que atuam especificamente na área de história, né? Que vão revelar a história, ou que vão trazer a história como elemento principal. Eu fico pensando como é que seria a reação de um pai. Então, eu acho que também seria, de certa forma, alguns pais teriam essa mesma reação de resistência. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto muito principal, desmistificar para a comunidade escolar que a gamificação é um novo método muito mais eficiente, gente, eu estou sendo muito sincero com vocês, muito mais eficiente do que aqueles métodos tradicionais. Né? E eu não estou dizendo com a minha fala que os métodos tradicionais não funcionam, eles funcionam, mas não para todos. Eles funcionam apenas para uma parcela de uma sala de aula composta por 30 alunos. Porque a gente sabe que todos esses alunos, esse leque, essa variedade de 30 alunos, a gente sabe que entre eles nós não temos as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, as mesmas competências, né? As mesmas formas de compreender o mundo que os rodeia. Então, o método tradicional, ele não respeita esta individualidade, a gente sabe disso, né? Que esse método tradicional, a prova tradicional, a aula expositiva tradicional, ele não respeita essas particularidades do aluno. Né? E são coisas que, por exemplo, a tecnologia e a gamificação, elas sim, elas vão respeitar.
Existem hoje plataformas que trabalham e interagem com os alunos de forma virtual e que trazem, ou que fazem uma relação específica para as habilidades e as competências que aquele aluno já desempenha, né? Levando ele para uma trilha ou para um caminho onde ele consiga caminhar pelos seus próprios pés. Eu vou citar para vocês um exemplo disso, né? Eu não vou dizer o nome da plataforma aqui, até por uma questão legal. Mas eu trabalho atualmente numa das escolas particulares que eu trabalho aqui em Passo Fundo. Eu trabalho com uma plataforma que ela tem trilhas pedagógicas. E a primeira fase da trilha é fazer um levantamento de quais são as capacidades, ou seja, as habilidades e as competências que aquele aluno já tem. Então, a partir do momento que ele responde esse questionário, que é o primeiro, né, a primeira fase dessa trilha, ele já leva o aluno numa segunda fase, né, para uma altura da trilha a qual ele tem a capacidade de seguir aquilo de forma adequada, né, de forma com os conhecimentos prévios que ele já tem. Então, eu tenho um sistema tecnológico que respeita a particularidade de cada indivíduo. E isso, para mim, é fascinante. Né? Isso, para mim, é fantástico. Eu acho que além do War, né, eu uso também outros jogos e outras gamificações, outras estratégias de gamificação. E, para mim, uma das mais fascinantes dela é uma plataforma italiana chamada Kahoot. E eu acredito aí que o pessoal que está assistindo conheça muito bem o Kahoot, né? O Kahoot, eu acredito que a gente só tem que ter cuidado da forma como a gente usa o Kahoot. Por quê? Pelas experiências que eu tive aí nos últimos anos, eu vi até aluno aprendendo a hackear o Kahoot, né? Então, eu acho que isso também é uma questão de adaptação dos professores. Eu acho que não só a adaptação da educação como um todo, né? Se adaptando à tecnologia, se adaptando à gamificação, se adaptando a novas estratégias, mas também a caminhada que os professores, os educadores têm que fazer para se adaptar. Então, assim, através da denúncia de alguns alunos, né, que ficaram se sentindo passados para trás, digamos assim, durante um jogo de Kahoot, disseram, não, tem um fulano e um fulano e um fulano que estão hackeando o Kahoot, né? E eu digo, meu Deus, é o máximo da corrupção escolar, digamos assim, né? Hackear um jogo com uma brincadeira. Mas então a gente tem que estar atento a isso, né? E a gente tem que estar atento às possibilidades que também são negativas em relação a essas tecnologias, né? Em relação a essas gamificações, a esse uso de tecnologia que estão sendo trazidas para a sala de aula. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito... Esse caso específico que eu estou citando para vocês, né? De terem hackeado um Kahoot, eu acho que não é uma questão muito importante, né? A piazada faz isso mesmo, eu acho que faz parte do desenvolvimento normal, né, do desenvolvimento psicológico dos seres humanos, fazia essa testagem, né, dos professores e da sala de aula e das autoridades estabelecidas, eu acho que faz parte, né, então eu consigo me movimentar muito bem com esses testes, né, essas comprovações que os alunos fazem constantemente. Mas, por exemplo, eu vou citar para vocês, assim, o meu exemplo de Kahoot, né, eu gosto muito de fazer Kahoot antes da prova. Então, por exemplo, eu vou aplicar uma prova, né? Então eu vou fazer assim, pessoal, agora é o Kahoot Salvador. E é claro que eu preparo em casa um Kahoot onde eu vou abordar conceitos e elementos que logo depois do Kahoot eu vou aplicar na prova, com uma forma de, né, relembrar, né, uma forma de fazer uma revisão. E eles ficam enlouquecidos, e às vezes, por exemplo, eu vou aplicar uma prova e não faço o Kahoot antes, e eles ficam furiosos, eles dizem, Rafa, tu não vai fazer o Kahoot Salvador, né, o Kahoot da revisão, então, até essa questão da cobrança a longo prazo que eles vão estabelecendo. Ou então, gente, uma estratégia que o professor Adriano faz muito, né, e eu aprendi muito com ele, e observando ele nesse tempo aí que nós estamos juntos, nessa caminhada com o Bileb, é não permanecer com uma fala expositiva do professor durante muito tempo, né, porque a gente sabe que o indivíduo, ele tem um limite de compreensão e de absorção quando o cara fala muito, né, quando o professor fala muito, muito, muito. Então, o que o Adriano tem feito, e eu tenho observado ele fazer, ele, por exemplo, ele tem aí uma continuidade de 15 a 20 minutos de fala, ele para e faz uma atividade mais
lúdica, né? Uma atividade mais participativa, digamos assim. E depois ele continua falando mais 15 minutos. Essa é uma prática que eu tenho também levado para a sala de aula através do Kahoot. Então, por exemplo, vou trabalhar a Revolução Francesa. Vamos dividir a Revolução Francesa em 3 fases. Eu falo aí 20 minutos da primeira fase e faço um Kahoot, logo em seguida, na minha fala, para fixar esses conteúdos, né, faço um Kahoot sobre a primeira fase. Aí vou para a segunda fase, num outro período, numa outra aula, falo mais 15, 20 minutos, faço um Kahoot logo em seguida. O que eu tenho percebido é que o resultado ele tem sido mais efetivo. Tá? E aí, se vocês me perguntarem, Rafa, por que tu acha que esse resultado é mais efetivo? E aí eu acho que, na minha opinião, né, um dos teóricos que a gente tem estudado é a teoria de flow, né? A teoria, então, onde o aluno entra num estado mental de êxtase, num estado mental de euforia, de alegria, né, ou de felicidade. E a gente sabe, então, que para isso é necessário adaptar a habilidade, né, a competência que o aluno tem, com o nível de desafio que é exposto para ele, né? E aí o indivíduo consegue atingir flow. E o mais fantástico, né, disso é que alunos que têm laudo, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade, alunos que a gente acompanha, às vezes, né, desde a vida infantil, do período infantil até o 3º ano do ensino médio, como é o meu caso, eu trabalho mais hoje com o ensino médio, né, a gente percebe, então, uma maior efetividade do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, nesses indivíduos que são portadores de TDAH, quando a gente consegue, então, nivelar, né, a habilidade e a competência dele com o nível de dificuldade, através da gamificação. Então, eu, por exemplo, já tive problemas da coordenadora bater na minha porta, a coordenadora pedagógica, Rafa, o que está acontecendo aqui na tua sala de aula? Porque está todo mundo reclamando, é uma baderna, é uma gritaria. Aí eu olho para a coordenadora e disse, fulana, é Kahoot? Vou fazer o quê, né? Então, as coordenadoras e os professores já sabem que quando tem gritaria na minha aula, é um estado de euforia, é um estado que eu considero um flow, né? E isso só acontece a partir do protagonismo do professor, do aluno, do educando, né? Eu não gosto muito da palavra aluno, né? Porque ela tem uma referência filosófica de ausência de conhecimento, e não é a realidade, né? Os alunos já chegam na nossa sala de aula cheios de informação e não com ausência de informação. Então, os educandos, eles demonstram esse flow em sala de aula, com o Kahoot, por exemplo. É um nível de euforia que é uma loucura, e que às vezes é incontrolável. E eu, às vezes, deixo eles meio à vontade para fazer gritaria, porque eu sei que aquela felicidade extrema é o flow sendo atingido, é o estado de êxtase e felicidade sendo atingido. Perfeito? Então, o Kahoot, né, basicamente, antes das provas, e nessa estratégia, assim, de falar um pouco, usar Kahoot, falar um pouco e falar Kahoot, aqui eu tenho uma outra realidade também, que eu acho que seria interessante dividir com os colegas e os amigos aí que estão nos assistindo, que faz referência a cursinho pré-vestibular. Eu trabalho aqui em Passo Fundo, num cursinho pré-vestibular, voltado para a medicina, né? Então, aí tu pensa comigo, tu imagina que na escola nós temos ainda uma tradicionalidade, né, no processo de ensino e aprendizagem, nos cursinhos essa tradicionalidade ainda é maior, né? Então o cursinho ela é muito conteudista. Eu tenho levado o Kahoot até para o cursinho, gente, até para o cursinho. E é claro, eu recebo assim o feedback dos alunos, principalmente assim por instrumento oficial do cursinho, onde eles respondem, onde eles podem dizer como é que eles estão sentindo as aulas, como é que eles estão sentindo os professores. Dizer, não, aquele joguinho lá que o professor faz, aquilo é matação. Né? Mas também tem um feedback de alguns alunos dizendo, olha, tem que fazer mais Kahoot. Né? Ou de alunos que me perguntam, fora do momento de aula, fora do momento da exposição, eu disse, professor, tem como fazer Kahoot na minha casa, sozinho? Eu digo, não tem. Então, é uma coisa que é muito fantástica, né? Além do Kahoot, eu uso bastante também Socrative, né? O Socrative é um aplicativo que é muito parecido com o Kahoot, só que ele é mais formalizado, né? Por que eu gosto do Socrative? Porque eu tenho uma resposta imediata das deficiências que os alunos apresentam
no processo de ensino-aprendizagem, né? Quando eu falo assim, processo de ensino-aprendizagem, eu não sei se eu consigo apresentar para quem está me escutando a complexidade desse processo, né? Então, eu sempre digo para os alunos que o processo de ensino-aprendizagem é um processo muito complexo. Ele envolve até o ambiente da sala de aula, né? Se está muito frio, por exemplo, ou se está muito quente, vai influenciar no processo. O material que está sendo utilizado, a estratégia do professor, até a roupa e a forma como o professor está se vestindo vão influenciar no processo de ensino e aprendizagem. Então, são muitos elementos que influenciam. Então, assim, ó, uma das coisas mais importantes nesse processo é eu ter um feedback fidedigno, né? Ou seja, um feedback real do qual foi pontualmente no conteúdo, por exemplo, a Revolução Francesa, pontualmente na Revolução Francesa. O que o Rafa não trabalhou bem? Né? Ou o que o Rafa não conseguiu se expressar de forma real, de forma mais acessível? Eu vejo isso muito nas provas. Então, por exemplo, eu sei que na questão 9, que falava sobre as divisões sociais na França antes da Revolução Francesa, primeiro, segundo, terceiro estado, por exemplo, né, que a maioria da galera, 70% da galera, errou essa questão. Então, eu sei que num processo de recuperação, né, e a maioria das escolas tem um processo de recuperação constante, eu preciso bater de novo nessa tecla. Eu preciso trabalhar de novo esse elemento, que é a estrutura social da França antes da Revolução. Por quê? Porque eu sei que 70% da turma errou aquela questão. Quando eu tenho uma prova tradicional, eu não consigo fazer essa contabilidade de quais são as questões mais acertadas e quais são as questões mais erradas. Ou pelo menos consigo, mas é muito mais difícil, né? Aí tu olha assim, o Rafa tem hoje a minha esposa está aqui do meu lado, não vai me deixar mentir. O Rafa tem hoje 48, 50 horas, períodos de sala de aula. Então, tu sai do cursinho, vai para o terceiro ano, vai para o ensino fundamental, é uma confusão. Às vezes eu não tenho tempo de fazer um levantamento da prova de todas as questões, como é que foi, né, a porcentagem de acerto, por exemplo. O Socrative, eu acho ele fascinante por esse aspecto, né? Ele consegue me dizer pontualmente, em porcentagem, quantos alunos acertaram determinada questão e quantos alunos erraram determinada questão. Então, eu consigo fazer o processo de recuperação com muito mais facilidade, tá? Porém, entretanto, a velha resistência que eu falei no início dessa entrevista, né, ou dessa fala. Eu já tive aluno dizendo, professor, eu preciso do papel. Eu não consigo, porque aí, por exemplo, tem escola que eu vou disponibilizar um computador para cada aluno para fazer a prova via Socrative. Professor, eu não consigo, eu não gostei desse tipo de prova assim, com computador, eu preciso do papel. Aí eu digo, mas aqui nós temos, né, duas vantagens, né? Acho que a primeira grande vantagem é não imprimir tanto papel, né? Fazer um bem para a natureza. O segundo é que eu tenho uma correção imediata da prova de vocês e uma porcentagem das falhas do processo de ensino-aprendizagem. Coisas que o papel não vão me trazer com facilidade. Então, essa resistência tem sido uma coisa muito difícil para mim nos últimos tempos, né? Principalmente para poder implementar um sistema de gamificação pleno, a longo prazo, de forma constante. Então, para mim, essa dificuldade para mim é muito gritante. Então, eu já falei para vocês do War, né, que é um jogo de tabuleiro. Eu tenho colegas que já trabalharam com RPG. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei com RPG. Já sentei aí com o professor Adriano para pensar, desenvolver uma estratégia específica em torno de RPG. Eu sei que montar isso e produzir isso é muito difícil, né? Dá muito trabalho, mas é um trabalho extremamente satisfatório, né? Um trabalho que traz uma satisfação imensa. E eu vejo isso em alguns colegas meus, né? Que levaram a tal do RPG. Eu, por exemplo, na adolescência jogava RPG, é jogo de tabuleiro, né? Onde há uma estratégia, e eu já vi colegas que deram muito certo, né, e que foram muito felizes nessas estratégias. O que eu já fiz também, além do War, né, que é um jogo de tabuleiro, Socrative, e o Kahoot, para mim o Kahoot é o melhor de todos. Eu também já levei o meu videogame. Eu tenho um PlayStation 4, né, então eu tenho um PlayStation 4,
E eu jogo muitos jogos de tiro, primeira pessoa, né? Não estou dizendo que isso é recomendável para crianças até uma certa faixa etária. Eu não tô validando isso, viu, gente? Não é isso. Eu fui trabalhar com o terceiro ano de ensino médio, onde a gente trabalha lá, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mais a história contemporânea, a história recente. E eu levei, por exemplo, um jogo que eu tenho, né, que é um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial. E, claro que eu não joguei com eles o jogo propriamente dito, mas a introdução do jogo, né, a invasão das tropas aliadas nas praias da Normandia, lá no norte da França, a introdução ela é fascinante. Ela é fascinante. E eu levei o videogame, conectei lá no projetor, né, via USB não, é HDMI, e a resposta foi fantástica, né? Inclusive com dificuldade de dar aula depois, que todo mundo quer ficar jogando videogame. Mas é claro que eu não vou ficar jogando videogame com os alunos, aquilo é uma proposta introdutória à gamificação, né? É trazer elementos do porquê que invadiram a Normandia, né? Em que data invadiu? Né? Era para trazer abrir uma terceira frente de batalha, né? Já tinha uma frente de batalha no Oriente, já tinha uma frente de batalha no Ocidente, via África, né? Via o sul da Europa, era necessário abrir uma terceira frente de batalha através da Europa do Norte, ou seja, as praias do norte da França. Então, essa necessidade dividiria o exército alemão. Então, o meu ponto de partida é o videogame, nessa situação em que eu utilizei o videogame. E foi, assim, fantástico, né? E essas gamificações, gente, elas têm me trazido uma resposta e um respaldo muito bom, no sentido de que a gente não consegue concorrer com o YouTube, a gente não consegue concorrer com o Facebook, a gente não consegue concorrer com um aparelho chamado smartphone. E aí eu assinei a petição do professor Adriano, que diz que não é essa a ideia de proibir o uso, né, do celular. Eu acho que isso é remar contra a maré, eu acho que isso é ir contra a ordem natural da tecnologia. Eu acho que nós temos que não proibir o celular, o uso do celular, mas regulamentar o uso do celular. Não é dizer que o celular pode ser usado de qualquer forma, a qualquer momento, não é isso. Mas proibi-lo também não é o caminho. Né? Então, o que eu tenho feito é tornado o celular meu aliado. E tem sido muito, muito bom. Principalmente os alunos do cursinho. Eu sempre digo para o pessoal do cursinho, que é o pessoal mais velho, né? Que é o pessoal que já tem mais responsabilidade, disse, olha, eu não sou babá de piar aqui, gurizada. Então, aqui vocês vão fazer o que vocês acharem melhor, vocês vão usar, né? Eu sei que o investimento de vocês aqui não é barato, então, cada um cuida do seu próprio nariz. Agora, eu gostaria que vocês tivessem sempre o celular na mão para vocês conferirem o que eu estou dizendo para vocês. Né? Para vocês, quer aprofundar, vai durante a aula para não esquecer depois, vai lá, pesquisa, puxa um link, já salva ou manda para os colegas. E eu tenho muito aluno que me desafia, dizendo, Rafa, tu falou isso aqui da Idade Média, mas aqui eu estou vendo um site no celular que está dizendo outra coisa. E eu sei que muitos professores com essa situação ficariam se sentindo ameaçados, né? Eu, pelo contrário, eu fico fascinado com isso. Né? Eu gosto de ser questionado, e eu acho que o professor precisa ser questionado. Essa ideia de que o professor é dono do conhecimento, né? Que o professor é o depositário do conhecimento, como dizia o Paulo Freire, eu acho que isso ficou no passado. Eu acho que o professor é um mediador entre aluno e conhecimento. Né? Ele não é o dono da verdade. O professor também é plausível de errar, ele também tem possibilidade de errar, e ele vai errar. E eu acho que o professor não tem que ter vergonha de errar, o professor tem que dizer, olha, eu acho que eu errei aqui, eu vou dar uma revisada no meu material, mas que bom que tu falou isso no meio da aula, para dizer para todo mundo, porque eu acho que tem que ser dito. Então, eu acho que a tecnologia tem que ser a nossa aliada, né? Porque concorrer com ela, a gente vai perder essa guerra, tá? E a gente já atingimos aí meia hora, e eu gostaria, gente, para finalizar a minha fala, eu gostaria de relatar para vocês um pouco a minha experiência em relação a esse período de quarentena que nós estamos vivendo hoje. Tá? O que eu tenho percebido nas escolas a qual eu trabalho é uma confusão generalizada com essa coisa de dar aula, né, ou fazer o processo de ensino-aprendizagem à distância. Eu gostaria de trazer para vocês um pouco da minha experiência quanto a essa aula à distância, ou esse processo de ensino-aprendizagem à distância. Está todo mundo perdido, está todo mundo apavorado, né? E eu estou dizendo todo mundo, estou dizendo o mundo inteiro,
Não são só os professores e as escolas, está todo mundo apavorado. Agora, o processo de adaptação a esta realidade tem sido uma coisa de grande dificuldade por parte dos professores, certo? Eu, por exemplo, já fiz um canal no YouTube, já tenho aí uns 10, 12 vídeos, e eu tive que fazer todo o processo de aprendizagem. Eu passei 3 dias só estudando a parte técnica, edição de vídeo, formas de fazer vídeo, vídeo com slide, vídeo sem slide, vídeo com esquema, vídeo sem esquema, câmera boa, câmera ruim, usar áudio, como é que não usa o áudio, inclusive eu sempre uso aqui, ó, vocês devem estar vendo aqui, um fone de ouvido conectado no computador, e essa é a primeira dica que eu dou para os professores, porque o som fica mais claro. Se tu usar o microfone só do computador, às vezes ele fica meio ruim, porque o professor às vezes fica meio distante do computador. Então, o que eu faço? Eu conecto o fone do celular no computador, aqui eu consegui uma presilha, mas eu tenho colegas meus que já botam um durex, por exemplo, dá uma improvisada, e aí tu cola aqui perto da roupa, ó, e tu mantém o microfone próximo da boca. E aqui tu consegue, por exemplo, gravar uma videoaula com um áudio